Olá pessoal, meu nome é Alberto Marinho e eu vou fazer uma videoaula aqui explicando um pouco da biblioteca Navigation, React Navigation do React Native. Então, mais especificamente, eu vou abrir aqui algumas páginas que a gente vai precisar para trabalhar com esse exemplo dessa videoaula, tá? Para isso, eu vou procurar por Native, React Native. Também eu vou procurar aqui por React Native Navigation. React Native Navigation. Vou também utilizar aqui dois commands. Vou colocar aqui um command do lado esquerdo, que eu vou utilizar para rodar o servidor. E eu vou colocar aqui um command do lado direito, que eu vou utilizar para colocar as bibliotecas em funcionamento, certo? Ok? Além disso, eu vou usar o Visual Studio como IDE para fazer minha programação. E eu vou iniciar aqui, certo? Indo para a pasta onde eu vou criar o meu exemplo, tá? Caso eu já tenha aqui uma pasta React. E eu vou criar o meu projeto vazio, limpo, certo? Do React Native. Para isso eu preciso ter um Node.js instalado. Com esse comando eu verifico qual é a versão 20.12. Já existe uma versão mais nova, mas essa daí já é suficiente para trabalhar. Então, para criar um novo projeto, né, eu utilizo o comando npx create expo app. O nome da aplicação, no caso, eu vou chamar de app navigation menos menos template blank, para que eu crie um projeto em branco. Vai perguntar aqui algumas coisas, eu vou confirmar. E ele vai criar meu projeto do React Native em branco. As bibliotecas mais novas do React Native e da documentação sugerem que seja utilizado o React, seja utilizado o Expo, certo? Aqui, ó. Então já é sugerido que seja utilizado o Expo, certo? Deixa eu encontrar aqui. Aqui é sua configuração. Deixa eu ver aqui o primeiro, né? Configuração, gastar Native. Aqui achei, encontrei. Certo? Ele já sugere que a gente use o Expo, certo? Antes também era possível utilizar o React Native, mas ele já está sugerindo o Expo. Deixa eu ver se já criou. Criou, certo? Então vou entrar aqui no Navigation, certo? Estou dentro do Navigation. Pronto. Então eu vou utilizar esse outro command aqui para instanciar o meu servidor. Então vou entrar no projeto e vou digitar o comando npx expo start. Então ele já instanciou o servidor, então tem algumas formas de acessar esse servidor. Uma delas é fazendo o scan desse QR Code pelo celular. Se o seu celular estiver na mesma rede,
e você tiver o aplicativo do Expo instalado no seu celular, o aplicativo que você estiver criando, ele vai ser emulado no seu celular. A outra forma é se você tiver configurado o Android Studio, né? Você pode também usar o Android Studio ou usar o navegador da internet. No caso, eu vou usar o navegador da internet, certo? Então, digitando o W, ele vai dar um erro, mas nesse erro eu já disse qual é a solução. Então, se vocês lerem aqui, né, ele diz, ó, por favor, instale essas coisas aqui. Aí ele já diz qual é o comando para instalar essas coisas, certo? Então, vou aqui para o comando da instalação, vou instalar. Vou parar aqui meu servidor, tá? Enquanto está instalando, Ctrl C. Pronto, instalou, vou instanciar novamente o servidor. Instanciou o servidor, W. Pronto. O meu aplicativo aqui já está sendo emulado, ele está instalando aqui, ele vai instalar as coisas necessárias para o meu aplicativo rodar. Pronto, já está rodando. Tá? Então aqui inspecionar, coloco aqui, eu escolho um tamanho de tela, certo? Então subir. E o conteúdo da minha aplicação é esse, por enquanto, certo? Agora eu vou para a programação, no Visual Studio. Então, aqui eu vou abrir a pasta do projeto. Ok, a pasta do projeto está aberta. Esse index aqui é o principal, mas a gente não vai modificar esse arquivo. A gente vai modificar esse aqui. Então perceba que aqui tem, né? Open up app.js to start working on your app. É a mesma mensagem que tem aqui, tá? Então se eu quisesse colocar uma outra mensagem, poderia colocar text, certo? Meu primeiro aplicativo. Então, o servidor vai ser automaticamente atualizado e agora é só atualizar minha página que vai aparecer o meu primeiro aplicativo, certo? A intenção dessa videoaula é mostrar o funcionamento do React Navigation, certo? Outras coisas de layout, de componentes, né? Teriam que ser outras videoaulas. Pois então vamos aqui para o React Navigation. Docs e Hello React Navigation. Então vou parar essa primeira página. Aqui ele tem falando, né? Explicando o que é, para que serve. E para utilizar o React Navigation, eu tenho que fazer a instalação de alguns pacotes. Então, um dos primeiros pacotes que eu tenho que instalar é esse aqui, certo? Porque eu vou mexer inicialmente com o Navigate Stack. O que é esse Navigate Stack? São várias telas, certo? Que ficam sobrepostas, né? Então, uma tela chama a outra, que chama a outra, que chama a outra. Então, isso aí a gente dá um nome de empilhamento, né? Por isso que stack. Então, para usar essa primeira forma, né, de navegação, tenho que instalar essa biblioteca aqui. Então, vou aqui para o comando de instalação, instalo. Está instalando, instalou. Além disso, ele diz que ele pede para você instalar essa biblioteca aqui, Elements. Vamos instalar ela também. E aqui eu tenho o primeiro exemplo utilizando o Stack Navigation, certo? Então, eu vou copiar isso aqui. E vou para o meu código, e aqui o código que eu tinha antes, eu vou substituir tudo por esse novo código de exemplo. E eu vou explicar. Isso aqui é básico, tá? De qualquer aplicação React Native. View e text são componentes visuais, né, para colocar alguma informação na tela. Deixa eu aumentar isso aqui. Create Static Navigation, isso aqui é obrigatório para poder trabalhar com o Navigation. E Create Native Stack Navigator, que é justamente o
stack, né, onde eu vou cadastrar as minhas páginas. Então, essa função aqui, ela retorna um view, que é esse view, é uma página. Esse root stack aqui, ele apresenta um conjunto de parâmetros para o screen. Esse navigation aqui é necessário para instanciar o navigation. E o app, ele vai chamar esse navigation aqui, que é um componente, que esse componente vai renderizar as minhas páginas, certo? Então, se eu salvar isso aqui, tá? Ah, tá, e outras coisas. Esse screens aqui tem home e tem home screen. Esse home é o apelido e esse home screen é o nome da função que vai ser chamada a partir desse apelido. Então é importante gravar isso aqui, porque depois eu vou modificar esse componente aqui para adicionar outros screens. Mas o resultado disso aqui vai ser esse. Tá, eu vou ter que parar e começar novamente o servidor, que eu instalo aquelas bibliotecas e às vezes ele dá erro. Tá, eu preciso parar e startar novamente o servidor. Pronto, então aqui já está o meu primeiro screen. Mas geralmente eu não quero trabalhar só com um screen, eu quero vários. Então eu vou aqui, né? Aí que ele dá outros exemplos, configurando, especificando outras coisas aqui, certo? Que por enquanto não é tão importante. E depois isso aqui pode ser visto. O importante é isso aqui, Moving Between Screens. Então aqui, Moving Between Screens, ele dá outro exemplo. Tá? Então vamos tentar entender esse segundo exemplo. Essas duas partes aqui a gente já tem no código. Esse Create Static Navigation já existe aqui no código. Aqui, ó. Create Static Navigation. Mas ele adiciona Use Navigation. Então a gente vai adicionar ele também. Então aqui eu vou colocar uma vírgula. Use Navigation. Do React Navigation Native, que é do jeito que está aqui. Isso aqui não muda. E além disso, ele importa um botão desse React Navigation Elements. Então, vou importar ele também. Aqui eu tenho o home screen. O home screen foi mudado. Agora, no home screen, eu tenho uma nova variável, navigation, que instancia o use navigation. Aí eu vou adicionar ela também. E percebam que aqui embaixo, agora eu tenho o seguinte. Um botão, que ao pressionar o botão, eu vou chamar a função dentro de um arrow function, navigation.navigate details. Então, quando eu clicar nesse botão, o que vai acontecer? Eu vou ser encaminhado embaixo do text para outra tela. E o apelido dessa tela é details. Então, a definição de details está aqui, certo? Então, vou fazer o quê? Vou copiar details e vou colocar aqui embaixo de home screen. Ok? E deixa eu ver aqui o que mais. Tá, isso aqui é outra parte do exemplo. Isso aqui são mais informações no exemplo, tá? Mas deixa eu ver aqui o que tem mais.
Details screen. Ok. Então, além disso aí que eu fiz, certo? O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui em Root Stack e vou ter que adicionar details. Por quê? Quando eu chamar details, eu vou chamar a função details screen, certo? Bem, para definir qual é a tela principal, né, a primeira tela, na verdade, eu queria dizer o initial root name, dois pontos, dizer qual é o apelido da tela, né? No caso seria home, vírgula. Então agora eu tenho a primeira tela aqui, home, certo? Go to details, eu vou para details. E se eu quiser mudar a tela, certo? Ao invés de ser home, ser details, posso colocar aqui assim. Então a primeira tela apresentada vai ser details. Então perceba que agora eu posso criar quantas telas eu quiser nesse esquema, certo? Por exemplo, eu vou criar aqui uma outra tela, certo? Function my new screen, certo? E colocar o view, dentro do view colocar um texto qualquer, my new view. Aí para isso eu tenho que cadastrar ela aqui, ó. My screen, por exemplo. Então ela vai chamar my new screen. E pronto, só isso. Aqui eu vou deixar home. E de details eu vou pular para my new screen. Então para isso eu preciso adicionar um novo botão. Esse botão ele vai ter um evento press. Se um press ele vai chamar um arrow function. Passando como parâmetro o apelido dele, né? Que é my screen. Está reclamando que falta igual. Pronto. E aqui eu vou colocar uma mensagem, né? Para my screen. Veja o resultado. Então, home, go details, que é o go to details again e vá para my screen. My screen. Ok? Então, como vocês veem, é bem fácil utilizar o Stack Navigation.